Olá, graças a Deus, nós saudamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a graça do nosso Deus esteja sempre conosco. Estamos aqui entrando para mais uma live dessa nossa leitura bíblica, né? Nós falamos aqui na última sexta, estamos aqui para mais um Expondo as Escrituras. E aí, na verdade, já existe, né, aí um trabalho com essas características e com esse nome Expondo as Escrituras. Então, se não tiver um lendo as Escrituras, a gente vai se adaptando aqui, né? Então, graças a Deus, esperamos que você esteja bem. Eu creio que é perceptível. A nossa voz está... Quando eu era menino, ia faengo, né? Mas as coisas vão se modernizando. E pode-se dizer que já tem chegado o nosso irmão Hanoi, nosso companheiro aqui de live, e hoje seria eu para ler a maior parte do tempo, mas devido à voz, como eu já estava falando, acho que vai sobrar mais para ele, para o nosso irmão Hanoi. Como eu estava dizendo, com certeza, quando nós éramos criança, a voz desse jeito se dizia faenga, né? Mas agora está afônica, a voz anasalada, essas coisas aí. A gripe, né, que está aí, está no período da gripe, né, e me alcançou. Mas, sem mais delongas, vamos pedir a bênção de Deus, vamos a paz do Senhor irmão Hanoi, e você já pode orar inicialmente. A paz do Senhor, irmão Marcos, a paz do Senhor a todos que hão de nos acompanhar. Agora ou posteriormente? Vamos Isso. orar. Pai maravilhoso e santo, te agradecemos, Deus, Amém. mais uma vez. Aleluia, Temos a Jesus. oportunidade, Senhor, de meditar na Louvado tua e palavra. engrandecido seja o teu nome. Saber, ó Deus, que tu nos ama, que Nós te tu, louvamos, ó Deus, e te agradecemos, o Senhor. amor e carinho por cada um de nós, Mais uma a fim de nos oportunidade salvar. de estarmos aqui Nos ajuda juntos a para expor a tua lermos palavra. a tua palavra. A nós que vamos Nos ler, aos que ajuda vão de ouvir, em continua nome do conosco. Senhor Em nome do e teu Filho Salvador Jesus. Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, queridos que nos acompanham, como está escrito, a gente tem citado que, como está no Salmo 119, a exposição das tuas palavras, né? O salmista referindo-se a Deus, dizia, está aí registrado no Salmo 119, verso 130, na versão RC, diz que a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. E a gente cita também o escrito, uma citação aqui, a gente sempre está mencionando do apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na segunda carta, quando ele diz, ele faz um apelo, né, ao Timóteo, dizendo, conjuro-te, rogo-te, peço, que pregues a palavra. Isso é na segunda carta, Tito, capítulo 4, e também nós mencionamos Pedro, o apóstolo Pedro, melhor dizendo, não sou da turma de Pedro, longe disso, lembrei de Laderlino, né? Nós não somos da mesma turma, então, respeitosamente, o apóstolo Pedro, ainda na primeira carta, capítulo 4, ele diz que cada um deve administrar aos outros o dom conforme recebeu. E se alguém falar, na lista que ele faz ali, fale segundo a palavra de Deus. Ele prossegue, ministrar e tal, mas o tempo aqui é ouro. E o nosso irmão Hanoi tem as citações iniciais dele, que vamos ouvir também. Irmão Hanoi. Amém. Salmo 116, o verso 10. Criei, por isso falei, e por isso que aqui estamos, porque cremos na Escritura Sagrada e por isso anunciamos. Hoje também quero fazer citação do Salmo, Salmo da Palavra. Salmo, como já tem estado, o Salmo 119, só que
o verso antes, que é o verso 105, 119, o salmista. Verso 105. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O salmista também afirma isso. E mediante isso, vamos aqui já retomar a leitura. Pode seguir, irmão? Pode, sim. Eu vou só sair um pouquinho e volto já. Pode seguir. Pronto. Vamos aqui. Nas lives anteriores, a gente já tem dado sequência desde Gênesis 1 e estamos agora em Gênesis 3. E nós paramos na última live no verso de número 6. Isso. E nós vamos retomar daqui. Gênesis 3, o verso 6 e diante. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu a seu marido. E ele comeu com ela. Agora o verso 7. E não foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram para si folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Aí vamos ler o verso 8 e a gente retoma aqui. A explicação do verso. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi. Olha só aqui a sequência, né, pós o homem cair, desobedecer a Deus. E lê em Gênesis 2, o verso 15, o Senhor Deus lhe dá uma ordem de não comer, né, do fruto que estava ali da árvore do meio do jardim, não possa. Vamos ler para não ter um entendimento errado. Olha o que está escrito, Gênesis 2, verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso. Aí a gente entrou no capítulo 3 de Gênesis com a proposta já da serpente, onde o texto diz que ela era a mais astuta entre os animais. Já vem com a palavra do engano, né? Desfazendo aquilo que Deus tinha dito ao homem, a ponto de chegar no verso 4 e dizer: certamente não morrerei. Ela dizendo, a serpente dizendo à mulher. Aí o verso que a gente leu agora, o verso, retomando, o verso 6 do capítulo 3 de Gênesis, diz que a mulher viu, né, que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. E ainda diz o texto, e desejável para dar entendimento. E a ação dela, mediante isso, foi: tomou do seu fruto e comeu. E não somente comeu, o texto diz, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Aí uma vez que eles comeram,
o verso 7 vai dizer o que veio à mente deles. Olha só. Gênesis 3, 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Bom, Marco Luiz, quiser comentar alguma coisa aí nesse versículo, fica à vontade. Amém. Diante do texto lido, eu tava em mente para a gente mencionar até na live anterior, e dizendo, ó, que você que de repente está aqui nessa, se estiver vendo só essa, nós já estamos na quinta, irmão? Eu acho que é a quinta hoje. Isso. Estamos na quinta, tem as anteriores, que é a sequência desses assuntos. Então, nós estamos aqui diante da quebra da primeira aliança de Deus com a humanidade, com os homens, e essa bem específica na pessoa do primeiro homem, Adão, né? Adão. E o que é a aliança? De repente alguém poderia dizer. E há autores que dizem que há 7 alianças e há autores que dizem que há até 8. Mas sem questionar o mérito, a primeira, que é certo, e todos concordam, e nós estamos diante dela, ela é chamada pelos estudiosos de aliança adâmica, que é essa que nós estamos tratando aqui desde a primeira live, não, desde a segunda live, terceira em diante. E o que é uma aliança? É um compromisso entre duas partes, no caso, entre Deus e o homem, entre Deus e Adão. E essa primeira aliança de Deus com o homem, chamada de aliança adâmica, ela tem uma característica, ela também, sempre que se lê sobre isso, a gente vai ver, é uma fase de inocência que acaba, a gente, com esse verso que você acabou de ler, acaba de ser, essa fase de inocência acaba de ser rompida, né? O homem quebrando a aliança, quebrando a parte humana, porque a aliança, ela tem essa característica que precisa de que as duas partes, cada uma, faça a sua parte. Daí tem aquele versículo, faz a tua parte que eu te ajudarei. As pessoas gostam muito não é bem um versículo, as pessoas dizem muito isso e já estão até colocando, forçando a barra, né? Pois bem, a primeira, é interessante que a gente provavelmente depois vamos vendo as demais, tem a aliança com Noé, mas longe ainda de Noé estamos. Então, a verdade é que o homem acaba, né, claro, na questão da leitura, acaba de quebrar a primeira aliança. E qual era o compromisso do homem nessa aliança? Não comer da árvore do conhecimento. E no momento que ele come, e é interessante que quando o homem come, abrem-se os olhos, e aí vai embora a questão da inocência, e também acontece aí a quebra da aliança. Que curiosamente os homens quebram todas, né? Que depende da parte humana, todas foram quebradas. Mas é interessante, eu creio, que nesse momento a gente mencionar, como disse, eu já vi aqui em 2 autores que um diz que são 8 e outro diz que são 7. Mas, volto a dizer, nós estamos diante da primeira que foi quebrada, que Deus disse não coma, e como a gente falou na outra, né? Mas a serpente veio e disse, certamente não morrerás. E o homem deu crédito à voz contrária. Por enquanto é isso, né? Só vamos prosseguindo aqui, você toca aí que a gente vai acompanhando. Pois bem, mediante o que o irmão já tem exposto para nós, tem algo muito interessante nesse verso 7, de Gênesis 3, no verso 7. Só um momento, irmão. E uma das características são o autor que fala que são 7, ele diz que são 4, né, que é bem direta ao povo de Israel, e 3 são alianças gerais com toda a humanidade. Essa com Adão é com toda a humanidade, uma vez que nem Abraão existia ainda. Só isso.
Sim. Olha, está no verso 7. Pós-queda. Uma vez que a mulher e o homem comem do fruto. Aí está escrito assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Aí a ação dela, irmão Marcos, olha a ação deles dois, aqui do casal. Uhum. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Aí aqui, irmão Marcos, e é você que nos acompanha, eu quero relembrar um texto que lemos nas primeiras lives, na primeira live, Uhum. que é quando a gente estava falando sobre a criação, quando Deus fez todas as coisas e diz ele que era muito bom. Não é isso? Isso. Inclusive o homem. Aí eu lembro aqui o texto também que lemos, que foi em Eclesiastes, o capítulo 7, o irmão pode procurar uma versão mais atualizada, por favor. Certo. Eclesiastes 7 e o verso 29, é escrito assim, ó. Isso tão somente achei que Deus fez ao homem reto. A versão mais atualizada vai dizer que Deus fez o homem justo, não é isso? Mas, olha só, observe, mas ele quem? O homem buscou muitas invenções. O senhor pode ler na versão mais atualizada? Vou ler na Viva, edição de 2000, publicada em 2007. Ela diz assim: descobri também que, embora Deus tenha criado o homem justo, cada um preferiu cuidar da vida a seu modo e todos acabaram se desviando. Olha só. Então, nisso, a Escritura é maravilhosa. Ela já nos traz o entendimento que está correto. Porque no verso 7, quando ele é ação pós-queda, né? Quando eles comem e que são-lhe abertos os olhos, eles veem que estão nus, ele já tem uma ação. E essa ação aqui, na Escritura, teologicamente é debatida, se chama de justiça própria. Ou seja, o homem buscando se justificar diante de Deus, diante do seu Criador. Uma vez que tem versões, né, também desse versículo que acabamos de ler em Eclesiastes 7, 29, que diz que o homem procurou viver a seu próprio modo, ou buscou as suas próprias invenções. Isso. Cada um vivendo conforme queria. Aí, vejamos só. A ação dele foi cozer folhas de figueira, né? Fizeram para si aventais. Ou seja, o homem buscou viver como ele quis. Uma vez que ele já rejeita a ordem do Criador, que não foram várias, foram só uma, só não coma, né? E a serpente diz: certamente não morrerás. Eles comem, são-lhe abertos os olhos, o entendimento, e fizeram esta ação, a ação de, como eu falei já, de se justificar diante de Deus. Uma vez que ele busca a sua própria justiça, isso se chama de justiça própria. É isso que esse verso representa. Isso a gente também vai ver mais à frente, um pouco mais explicado. E é interessante, irmão Marcos, que no verso 8, o verso seguinte, já vem Deus aqui, ó. Ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, na criação do dia. Então a gente já entende que o homem tinha o contato, literalmente, face a face com Deus, né? Ele estava face a face diante de Deus. Aí diz o texto: e esconderam-se. Olha só o que o pecado traz.
esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Aí o texto 9 vai dizer o porquê. Olha só. Como Deus onipresente, onisciente, onipotente. Mas olha o que acontece no verso 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Como se ele não soubesse. Não é? É interessante. A narrativa é interessante. Aí ele diz, onde estás? Aí no verso 10 está escrito. E Adão, disse para Deus, ouvi a tua voz soar no jardim. E o terrível, irmão Marcos, que está escrito, e temi, porque estava nu e escondi-me. Esse temi aqui não é o temor de reverência, de respeito, mas literalmente é o temor de medo. Está apavorado. Isso. Na live passada, o irmão até perguntou, irmão, em que o pecado de Adão nos atingiu? Né? Em que isso nos influenciou? Em várias coisas. Ao ter medo de Deus, ao esconder-se de Deus. Né? E a gente vê a ação do homem aqui após queda. Verdade. Então, aí tem no mínimo duas percas, né? Ou tem aí duas coisas. Tem a perca da comunhão, né? Como pode ser visto perca de comunhão nesse texto? Como foi lido, Deus veio como que não soubesse de nada, como que nada tivesse acontecido, o que dá a entender que isso era normal, né? A compreensão textual é que isso era comum. É tanto que quando eles desobedecem e percebem que estão nus, eles, né? Eu estou aqui com a versão que diz eles teceram folhas de figueira, como você disse, e identificaram que estavam nu, como você diz ali, o tecer folha de figueira para encobrir um erro, né? Isso. Encobrir a vergonha física. Mas antes estava tudo normal. Por isso que é colocada a questão de inocência. Você pega duas crianças, ou várias, e elas tanto faz, está vestida como não. Criança de verdade aí, 2, 3 anos, tanto faz, né? Ou até de mais idade, um pouco. Então, para elas, tanto faz. Não tem nada de anormal. Assim é o homem no seu primeiro estado, né? No Éden, na sua origem. Então, o homem perde o quê? Ele perde a comunhão com Deus. E aí aparece pela primeira vez esse temor aí, esse temi, até a própria Almeida atualizada já traz, tive medo. Né? Ele tem medo. Tem medo diferente de temor no sentido de respeito. Como você já colocou. Então o homem perde uma coisa fundamental, que é a comunhão com o Criador. Ela é perdida, ela é rompida. A gente vê isso no livro do profeta Isaías, podemos mencionar Isaías 59, quando está escrito, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos ou tampados, agravados, para que não possa ouvir. Esse é o verso 1 do 51 de Isaías. Contudo, no verso 2 diz, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado impede que ele vos ouça. Então a gente vê isso nitidamente aqui no Éden, o homem perdendo a comunhão e passando a ter medo, quando antes não havia. Né? E se a gente for aprofundar um pouco mais, os autores do Novo Testamento, eles declaram abertamente que o homem tornou-se, ou passou a ser inimigo de Deus, com essa atitude. E isso, como já foi dito e lido, atingiu a todos os demais descendentes de Adão, inclusive a nós, como eu perguntei anteriormente. Já é para concluir, viu? 5 minutos. Tranquilo.
Meu Deus. E reafirmando isso, né? Nesse passo a gente vai demorar. Viu? Um versículo, 2 por dia. O bom que fica aqui, porque é a base, irmão. A Com base, certeza, com certeza. sendo bem firmada, as demais eu creio, né? Vai ser um pouco mais rápido, pelo fato de que há muitas coisinhas aqui em Gênesis, muita gente pensa, é fácil, é bem simples, mas tem muita coisa. Vou fazer uma leitura rápida, uma leitura ligeira. E eu estava me lembrando, a gente fica meio que agoniado porque quer colocar o problema e já colocar a salvação aqui e tudo, que eu creio que já muita gente que acompanha, que lê, né, nós estamos lendo isso aqui devagar, como estamos lendo, pontuando realmente. Entendemos ser isso importante. Eu estava lembrando que nós tivemos, né, a experiência de estar aplicando isso pessoalmente em algumas residências, a gente tivemos isso e tem irmãos que diz que isso ajudou muito a compreensão dele, porque tem muita coisa para vir ainda. Quando ele passou a ter uma visão mais, eu diria, mais panorâmica, né, do Gênesis até o Apocalipse, ele disse que o entendimento é o testemunho de pelo menos um irmão nosso, eu digo um, não, alguns que eu também fui beneficiado com isso, essa visão mais panorâmica do Gênesis ao Apocalipse ajuda muito a nossa compreensão. A entrada do nosso irmão Fred, né, já no finalzinho, mas ele vai rever depois. Sim. E para reafirmar algo que o irmão já tem dito, que o homem pós-queda perde, né, a inocência, perde o estado de inocência, perde comunhão com Deus, né, de estar face a face com Deus, conversando com Ele face a face. E vai ter mais perca daqui para o final do capítulo. Misericórdia. E começa a ter medo, literalmente, de Deus. Não respeito mais. Eu trago a memória o que já até em outras lives lemos. Apóstolo Paulo escrevendo em Romanos 3, e o verso 23, quando ele diz: porque todos pecaram e destituídos, ou seja, separados, distantes, estão da glória de Deus. Uma vez que o homem caiu, né, o homem ficou nesse estado, irmão Marcos. Isso. E é interessante ver que o texto que acabamos de ler, não, como diz um irmão nosso, não é mentiroso. Ele nos traz o que nós hoje temos, a humanidade, né? Temor de Deus, não no sentido de reverência, respeito, mas muitas vezes por medo mesmo de Deus castigar, etc. Né? Tem um medo de ir quando pro a gente inferno, começa, pode prestar atenção, né? Nós naturalmente, menino, não faça isso, Deus castiga. Eita. A gente já é ensinado assim, dessa forma, né? Isso já é um resquício, ou seja, é algo que vem de Adão. Não um temor correto, um temor de reverência, de respeito, mas um temor literalmente de medo, por consequência de algo que a gente faça errado, ser punido daquilo. Muitas vezes alguém diz até com a doença, não é isso? E, infelizmente é isso que a queda do primeiro homem, ou seja, Adão, trouxe a todos nós. O efeito causado pela atitude de Adão foi muito trágico, não é? Mas graças a Deus que tem aí um último Adão. E glória a Deus. Como a Escritura diz, que ele veio para desfazer isso, né? Então, irmão Hanoi, se a gente fosse falar, e falaríamos aqui bastante, mas tá bom, tem chegado a nossa meia hora. E vamos ler agora o texto de João 3, 16 e 17, que também nós estamos terminando sempre com esse verso, que isso já é a luz, queridos ouvintes, se você está prestando atenção. A leitura disso que nós vamos ler agora já traz aqui o escape, né?
a nossa salvação mesmo, a salvação da humanidade, pois essas palavras são muito grandes. O Evangelho escrito por João 3, 16 e 17, sempre diante do que nós estamos vendo ainda na base, como foi dito há pouco. Então, o que se lê em João 3, 16 e 17? Estou lendo aqui na atualizada que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra ou não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A versão RC traz julgasse, condenasse. Não para que condenasse, não foi para que condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E para isso ele teve que ir à cruz, Jesus teve que ir à cruz. É uma morte substitutiva, segundo os escritos do Novo Testamento, né? Foi por nós, em nosso lugar. Tem um texto muito forte do Novo Testamento, do apóstolo Pedro também, que diz que ele carregou em seu próprio corpo os nossos pecados. E glória a Deus por isso. Por hoje é isso, irmão Hanoi, se puder orar aí, nós vamos agradecer a Deus por mais esta meia hora aqui, em que estivemos compartilhando um pouco da Escritura com os que hão de acompanhar. Né? Amém. Vamos orar. Glória a Deus. Pai, te damos graças, ó Deus. Louvado e agradecido seja o teu nome. Nos concedeu a oportunidade Obrigado, Pai. de estarmos diante da tua palavra, que nos diz que agradecido seja o teu nome. Provaste o teu amor por cada um de nos nós. Ajuda. Entregando o teu Filho, Senhor, nada nós podemos fazer. Porque morte de cruz. Pessoas que hão de acompanhar, Deus, que tiveram visto a pessoa do teu filho. A tua palavra. No nome de Jesus, o Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Então, você que nos acompanha, na próxima sexta, permitindo Deus, estaremos aqui, se Deus assim nos permitir. Que Deus abençoe a todos. Esperamos estar contribuindo um pouco aqui, trazendo a você essas leituras, né? Essa leitura como você que nos acompanha tem visto e acompanhado. Deus abençoe. Valeu, irmão Hanoi. Pai do Senhor. Pai do Senhor.